Fernando Conrado, esse foi o seu destaque, né, na abertura do Headline News. E assim, eu vou pedir a sua avaliação não só do candidato, né, porque a gente sabe que é difícil você ser entrevistado, mas também é muito difícil você ser um bom entrevistador. Então eu gostaria da sua análise, tanto de Jair Bolsonaro como da dupla de entrevistadores. Se nós analisarmos aqui de maneira direta aí como é que se deu essa dinâmica, a gente consegue perceber, e isso aqui é muito interessante para quem está nos assistindo aqui, ó, enxergar o que está por trás, né? Era uma grande oportunidade para ser perguntado, ser questionado de maneira incisiva, né, sobre as políticas do governo. Foi que fez certo, foi que fez errado, por que fez isso, por que fez aquilo. E grande parte dessa fala que a gente viu hoje aqui foi uma discussão sobre os modos do presidente, sobre o jeito do presidente, sobre como ele fala ou como ele deixa de falar. Foi perdida uma grande oportunidade. Eu achei também, de maneira como eu fiz aqui minha primeira intervenção, que o William Bonner teve uma parte, todo mundo que assistiu enxergou, o William Bonner, ele lê uma pergunta longa, depois ele explica de maneira longamente a pergunta. A gente viu que os entrevistadores falaram mais que o próprio candidato que foi chamado para se expressar ali nesse momento. Eu acho que é muito interessante a gente ter essas sabatinas por todos os lugares, todos os meios de comunicação, principalmente na Jovem Pan. A gente sabe, o Lula, por exemplo, eu estava aí quinta-feira, ele declinou, né, a oportunidade de ser entrevistado pela Jovem Pan. Então esses momentos são lugares de ser falado sobre a sua própria política. Bolsonaro foi cerceado nesse momento, toda vez que ele queria falar, discutir algum ponto, era trocada de informação, era trocada a pergunta. Ele se mostrou já desde o primeiro momento bastante acuado, mas preparado para o embate, e ele foi muito veemente na sua fala em diversos pontos, questionou, falou, vocês estão errados, e a gente viu muito ali, na minha visão, um dramalhão, um teatro para manipular as pessoas, já que faz parte, né, de uma estratégia política, vamos dizer assim, desumanizar o presidente Bolsonaro. Então, em nenhum momento foi discutido partes de ataque à inflação, que foi feito com a economia de maneira mais efusiva, e foi discutido se ele fez uma piada, por que ele brincou de tal jeito, se foi uma brincadeira ou não foi uma brincadeira, se foi uma interjeição ou não foi interjeição, se foi um modo de falar ou não foi um modo de falar. Isso foi uma coisa muito secundária, mas o Bolsonaro conseguiu aproveitar alguns momentos dessa fala dele para trazer aí mais elucidações à população acerca da sua visão de mundo, acerca do seu meio de governar, numa rede de televisão que normalmente, né, não fala esse tipo de coisa, não traz as informações do governo, assim, propriamente dita, já que abandonaram aí as visitas ao Cercadinho, ao Palácio da Alvorada aí há mais de ano já, William. Bom, deixa eu te fazer uma pergunta. O ódio ideológico, ele traz a ignorância, a falta de educação? A ideologia, o que é ideologia? Vamos deixar claro para as pessoas tecnicamente, mas de uma maneira bem fácil, né? Ideologia é o seguinte, tu tem a verdade aqui, um grande quadrado da verdade, e nesse grande quadrado da verdade, tu tapa uma parte desse quadrado, e aquilo que sobra, tu chama de verdade. Ou seja, isso é uma ideologia. Quando eu tapo uma parte da realidade, e só falo aquela parte que me interessa. Isso aí, de uma forma ou de outra, William, quando a pessoa, normalmente dentro dos intelectuais que querem impor a sua ideologia às outras pessoas, eles sabem a realidade, eles sabem o que está acontecendo, eles sabem o porquê das suas escolhas, porque normalmente tudo isso quer levar a um fim específico. Tá? Agora, aquela população, aquela que está sendo manipulada por quaisquer dos lados, meus amigos, olha só, por quaisquer dos lados, é por isso que eu digo sempre, desde o primeiro dia do governo, o preço da liberdade e eterna vigilância. Quando o Bolsonaro entrou no governo, a gente não sabia o que ia acontecer, nós teríamos ataque às instituições, ataque à democracia, e eu dizia, vamos abrir o olho, a gente não sabe o que vai vir desse presidente, e o que a gente viu foi uma inversão, a gente viu muitas vezes ataques por entidades que deveriam proteger a própria democracia, né? A gente viu aí o STF, por exemplo, não deixando a polícia subir o morro, né, para prender traficantes, para prender criminosos em tempos de pandemia. O que tem a ver? A gente viu a Suprema Corte não deixando
os médicos, por exemplo, terem o livre-arbítrio de agir como o seu melhor entendimento científico. O que tem a ver? Então a gente consegue ver que existe alguma coisa por trás e essas atitudes que estão sendo aí repercutidas como um todo, isso que eu falo para vocês aqui, são objetos da verdade, são fatos que tu vai ver na própria mídia e foi amplamente veiculado. Então a gente vê que tem muita gente, quando tá de um lado ou do outro, tenta enxergar a realidade de uma forma e muitas vezes no seu ardor, né, nos seus sentimentos, começa a pensar que a política é um jogo de futebol e a política está muito além disso.